1 Samuel capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu à peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. Fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã,
eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até os céus. 1 Samuel capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de o haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes. Foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, nem se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto,
E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos príncipes, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual pusera a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós.